Kembo, Kembo, kwa tata Nzambi Mwilu. Nkembo, Kembo, na tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Longa vida, Mfumo Tadi Jambuíso, Botadi Jantede Misi. Salama, meu povo. Seja bem-vinda à escola. Seja bem-vindo à escola Mtu, a escola Tadi Jambuíso, Botadi Jantede Misi. Eita. Eu sou Nimia Congo e ao meu lado temos o nosso irmão Bengami Kuka Congo. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. A manifestação do reino. Acorda, bando. Gueta. Salam a todos. Venho a público, aos alunos, em nome do Congo. Gueta. Em nome do nosso rei. Gueta. Com vontade. Deixa eu achar aqui, vamos compartilhar para nós continuarmos a nossa aula, que é a manifestação do reino. Vamos lá, acredito que já está compartilhando. Estou a ver a compartilhação, ainda não está no documento. Isso, então tá bem, vou tirar isso aqui. Entrou. Como de costume, aumento aqui. E é isso. Então, no que se diz respeito aos vasos, note bem o seguinte: a primeira criação humana é multo, que chamam de Adão, que quer dizer macho, ou cabeça, ou ser humano, na íntegra, alma vivente. Esse é o primeiro ser, primeira criação humana. A segunda é derivada dele. A terceira é Caim, filho do serpente. Não é a serpente, e sim o serpente, com inveva. Sendo assim, Caim é o primeiro gerado por espécies diferentes. O segundo gerado por espécies diferentes está dito pela palavra em Gênesis, capítulo 6, do 1 ao 4. E aconteceu o quê? Que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Eles nasceram filhas. Viram os filhos do Altíssimo que as filhas dos mortais eram formosas. Então, entendam. Viram os imortais que as filhas dos mortais eram formosas e tomaram para si fêmeas de todas as que escolheram. Então, o Altíssimo não contenderá o meu espírito. Então, assim disse Congo, assim disse o Altíssimo: o meu espírito não contentará para sempre com o mortal, com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos. Então, nessa passagem onde que acontece ali, Gênesis 6, como também está no livro de Enoque, que são os gigantes que vêm para a terra inteira, né? Como está escrito aqui, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, né? Em algumas passagens vão falar os Néfilins, os gigantes da terra, e também depois, quando os filhos do Altíssimo, quando os imortais, entraram nas filhas dos mortais, geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade os homens de fama. Mas preste bastante atenção, que o texto fala assim, ó: havia naqueles dias gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes da terra. E também depois, quando os filhos do Altíssimo entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama. Então, esses conhecidos aí como gigantes, homens valentes, homens de fama,
a qual eles inundaram a terra ali com a perversidade do que os imortais, eles tiveram um relacionamento com as imortais e nasceram com as mortais e nasceram esses gigantes. Nesse período de espaço-tempo, veja que eles começaram, como está no livro de Enoque, eles começaram a comer, né, se alimentar da terra, dos animais, começaram a se alimentar muito das coisas, né, assim com uma velocidade gigantesca, até o momento que vai se destacar no livro de Enoque, nosso Tata Enoque, até o momento que eles começaram até a comer os próprios homens. Né? Então, voltando aqui. Agora, falando da primeira, né, Mutu, a segunda, que derivou de próprio dele, que é a Ivesse, e a terceira, ela já é uma fusão de seres diferentes, que é Caim, né? E o terceiro, a verdade diz, respondeu-lhe o anjo, o Espírito da verdade descerá sobre ti. Aqui, deixa eu só voltar aqui. Assim, o primeiro é a criação humana, que é Mutu. A segunda derivará dele. A terceira é Caim. Né? Depois aqui eu estou falando assim, ó. E o terceiro, o verbo diz, respondeu-lhe o anjo. O Espírito da verdade descerá sobre ti. Tá? E a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente iluminado que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Isso está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E o quarto diz o verbo, lá em Revelação, capítulo 12, do 1 ao 6. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Nessa aula, eu não vou entrar nos pormenores falando sobre desmistificando toda essa parte, né, que ela tem 7 cabeças, que tem 10 chifres, e na sua cabeça as 7 coroas, né? Não vou entrar nessa parte, certo? Mas estou falando daqueles que foram gerados, né? Ou seja, os seres que estão nessa terra e os seres que foram gerados nessa terra. Então, esse último ser que é gerado nessa terra, diz assim as Escrituras, ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. Ponto. A mulher fugiu para o deserto, onde o Altíssimo lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1.260 dias. Ou seja, 42 luas. Determinados 3 idades, né, anos e meio, ou seja, 42 luas, ou 1.260 dias, são 3 anos e meio. Olha que muito interessante isso aqui. No mundo cristão, esta mulher que está em Apocalipse 12, eles a veem como Maria. Como foi Maria que gerou Jesus, né? Ele vai dominar os povos. Só que é muito interessante isso, por quê? Porém, aos não religiosos, isso é impossível. Visto que o menino já nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E sobre este menino, filho da mulher, está dito pela palavra, lá em Revelação, ainda no capítulo 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs
com o cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. O cetro de ferro é destinado ao rei. O cetro de ferro, ele é destinado ao rei. Palavra grega que significa propriamente um bastão curto, que é uma insígnia de reis, né? Então, esse instrumento, esse instrumento, ele é destinado a quem? A um rei, né? De governadores, e entre outras pessoas de autoridade, assim diz a verdade. Então, tanto o rei, né? O rei, ele tem um cetro, né? Ele tem um cajado, que é o seu por excelência. Os outros príncipes não podem fazer um cajado conforme o cajado do rei. Veja que os Inguza, né? Inguza Inzazi tem um cajado. Os cajados dele, né? Inguza Maia também tem os seus cajados. E os governantes têm os seus cajados. Como também os príncipes que são vice-governantes têm o seu cajado. E os príncipes que são os príncipes-chefes têm o seu cajado. Então, há uma hierarquia. Aqui está falando do cetro de ferro, é destinado ao rei. Então, não é que o rei ele vai estar com um cajado de ferro, mas sim que o ferro, vou dar uma pequena explicação, é que esse ferro é o que vai bater, né, no vaso de barro para poder quebrar. Mas é interessante, será que eu preciso de um cetro, de uma barra de ferro para poder quebrar um vaso de barro, né? Então, por isso que tudo é uma simbologia, né? Tudo é uma simbologia. Lá em Gênesis 6, no capítulo 49, versículo 10, não se apartará o cetro de Arrande, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem por direito, olha só, presta atenção, não se apartará o cetro de Yarrande, chamo de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence o direito e a quem deve obediência os povos. Ou seja, aquele que está lá em Apocalipse 12, é esse aqui que vai receber o direito, conforme está nas Escrituras. Lá em Números, capítulo 24, versículo 17, eu vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacobá. Um cetro levanta-se e desolere, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. E também Angusa e Saia, capítulo 14, versículo 15. O Altíssimo despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. O que está dizendo? Que o povo do Congo, ele tem que passar pelos seus opressores. Pelos seus opressores. Então, como já expliquei, né, de mão, o povo, né, o povo ali do ano 40, né, no ano 40, só que eles vão colocar que é o ano 30, no ano 40, aí no ano 67, que foi quando o incômodo de Sola e o incômodo de Tade, eles sofreram somático, como também os demais incômodos os demais juízes, até o momento que Jerusalém ela é destruída, até o momento que o templo é destruído, aí há a perseguição, aquela correria toda, até porque antes da destruição de Jerusalém, nós já estamos sendo perseguidos. Veja que o próprio futuro incômodo de Sola, ele está perseguindo aqueles que confessam que são Nazari, aqueles que confessam que seguem o Nazareno. Eles estão perseguidos e assolando. Então, eles estão passando por qual processo? Pelo processo de opressão. Veja que assim, a opressão, ela só deu uma continuidade, ou seja, ela acelerou mais. Por quê? Antes, o povo já era oprimido pelo poder grego e romano, que veio
ali e estava governando, né? Estava ali tomando a autoridade sobre o nosso povo. Estava ali Anás e Caifás, como já expliquei, mas Anás e Caifás é como aqueles que estão em eminência hoje, aqueles que estão no governo, na sua maioria, aqueles que estão no governo, eles são manipulados por governos da ONU, manipulados por governos externos, manipulados pela União Europeia, manipulados pelo Norte. Certo? Aí, o que acontece? Dentro desse processo, veio ali o processo da escravatura, né? Aí depois veio a tal libertação, mas até hoje o povo não é liberto nada, continua na mesma situação, ainda está com corrente, mas são correntes invisíveis, está corrente aqui dentro, estão corrente aqui dentro. Então, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, fala que de Siande, do monte Siande, virá o Redentor, a redenção, né? Virá a redenção que vai apartar do povo de Acaba, vamos lá, da casa de Jacó. Isso é muito bom eu entrar nesse assunto, né? Casa de Jacó. Então, vamos lá, passo a passo. Somos casa de Jacó, certo? Somos casa de Jacó. Aí Jacó recebeu o nome de Israel, que eles colocaram na Bíblia como Israel, mas é Isolele, porque Isolele quer dizer o meu escolhido. Então, Jacó, o nosso tata, Jacoba, né? Jacoba, mas vou falar primeiramente ali na língua, para poder entender. Jacó recebeu o nome de o meu escolhido. O Jacó recebeu o nome do meu escolhido, porque Jacó, ele lutou com Zeus. Tá? Então, ali nas escrituras, não é que Jacó, ele lutou com o nosso tata. Não, Jacó realmente lutou com Zeus e venceu. Porque quem é que pode lutar contra Kong e vencer? Entende? Então, ali, como estávamos na diáspora, na antiguidade, né? Então, nós vimos ali que Jacó lutou com um anjo, Jacó lutou com Deus, e nessa luta que lutou com o anjo, que lutou com Deus, ele venceu. Pronto, acabou. Não. Ali, Jacó lutou com o espírito Zeus, com os Deus, e o venceu. Porque essa hierarquia de Zeus e a sua corte, né, eles são demônios, são anjos, são quelubas do mal. Aí, ele recebe em uma outra ocasião, porque tudo aquela passagem ali, depois ela não aconteceu tudo numa sequência única, não, depois de outra sequência, ele recebe o nome de o meu escolhido. Ele recebe o nome de o meu escolhido, que na nossa língua, a língua do nosso povo Congo, é Isolele. 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 Ou Isale, que eles, né, os usurpadores, colocaram na Bíblia como Israel, que não tem nada a ver conosco. Então, esse aí aonde vem todos os acontecimentos do momento até o processo de escravatura, ou seja, estou referindo à opressão. E ainda o povo Congo sofre. Ainda o povo Congo está vivendo como opressão. Vivendo com a opressão. Ainda ele é oprimido. Mas aí você pode perguntar, mas príncipe, como que nós somos oprimidos, sendo que nós temos um rei? Quem é que está obedecendo o rei? Quem é que está dentro da ordem do rei? Entende? Então nós temos um espaço-tempo, dentro desse espaço-tempo, aonde que a terra mesmo, ela está respondendo aos poucos, respondendo aos poucos aquilo que está escrito lá em Romanos, que a criação aguardava, ou seja, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Então, dentro dessa manifestação, ao pouco que você, do Congo, né, você que é do Congo, vem se acordando, a natureza ela está respondendo
ao vosso favor. Só que esse ao vosso favor, entendam bem que a linha do espaço-tempo, ela não vai aguardar e nem vai esperar o seu despertar. Entende? Ela não vai aguardar e não vai esperar o seu despertar, porque ela tem um ciclo para se movimentar. O segundo, ele tem ciclos. Quando ele completa os segundos, ele vira um minuto. Os segundos continuam, mas ele já não é mais aquele minuto. Ele vai ser um segundo minuto. E aquele minuto, quando completa, né, o que ele vira? Ele vira uma hora. E assim, na sequência. A hora, ela aguarda o minuto e o minuto aguarda o segundo. Certo? Assim, na sua sucessividade. Mas ela não volta atrás. Então, ela tem um ciclo a se fazer. Então, a Terra, ela tem um ciclo a fazer. E dentro desse ciclo a fazer, por exemplo, nós podemos pegar o nosso Tata Noé, né, o nosso Tata Noca, ele teve um período para poder fazer a arca. 100 anos, não? Ele teve um período para poder fazer a arca. E nesse período, espaço-tempo, que ele construiu a arca, né, não foi sozinho que ele fez também, não veio um quadro aqui, entrar nesses pormenores desses textos e desses contextos, né? Interessante, o que importa é que ele obedeceu a ordem, e terminou no espaço-tempo correto e entrou. E hoje não é diferente. Não. E hoje não é diferente. Então, essa opressão, né, que estou falando aqui do livro de Isaías, né, Isaia, capítulo 14, versículo 5, o Altíssimo despedaçou o bastão dos perversos e os cetros dos opressores. Aqui, o cetro serve também de vara de correção. E para mostrar a suprema autoridade que castiga ou humilha, Salmo 2:9. Tu os governarás com o cetro de ferro, tu os pulverizarás como um vaso de argila, ou seja, como um vaso de barro. Então, assim, essa aula, né? Essa aula estão para os alunos que estão no ponto intermediário. Estão no ponto intermediário, aquele banto, né? Aquele ovo, poxa, mas será que nós somos realmente aquele povo que está escrito na Bíblia, os hebreus, um fala uma coisa, outro fala outra, e nesse quadro, cria-se, nesse espaço-tempo, né? Cria-se caminhos, tá? Cria-se caminhos divergentes. Então, essa aula, ela vem para trazer para o povo Congo, né? Ou seja, como estava falando agora há pouco, né? Sobre o processo que estamos, né? Em aqueles que se aproximam da cidade, aqueles que vão se tornar cidadãos das cidades, né? E também um assunto muito interessante, né? Porque como é que eu vou dizer assim? O processo do colonizador, ele é muito interessante, né? Porque é muito interessante. Quando o colono começou a trazer, né? Começou a levar, né? Vou dizer os africanos, né? Numa forma homogênea, né? Mas eu acredito que já entenderam que não é bem assim que se funciona. Mas quando os colonos começaram a levar os africanos para as outras terras, chamou todos de africanos. São todos africanos. Tudo africano, né? Tudo africano. E dentro ali da parte jurídica das informações, colocou que todos eram banto. São todos banto. Todos banto. Todo mundo é banto. Tudo é banto. Foi levando todo mundo é banto. Aí hoje, né? Quem você é? Eu sou um afrodescendente. Eu sou um afro-americano, né? Eu sou um afro-americano, eu sou um afro, não sei o que, afro, não sei o que lá. É um monte de afro isso, afro aquilo. Só que já foi passado, já foi explicado, como também está lá nas aulas de Kananga Kanaã, que o nosso povo Congo não estava sozinho. O nosso povo Congo foi misturado com outras tribos. E isso não começou há 1000 anos atrás. E nem há 2000 anos atrás. Quando o nosso Tata Yacoba, ele sai ali da caldeia, né? Ele sai ali da caldeia e ele vem
ele vem para Cananga, né? Ali naquele tempo que ele está ali em Cananga, né? Deixa eu só voltar aqui, um momento só. Naquele tempo que ele vem em Cananga, né? Deixa eu confirmar. Isso, né? Agora tá a nossa imagem aí, tá, né? Hum. Eu acho que a Suca está em destaque. Aí quando ele vem para Cananga, Canaã, nós chegamos lá em Canaã, quem está lá? Os cananeus, os heteus, jebuseus, todos que estão ali. E outra, assim, novamente falando, o território africano, o continente africano, ele é enorme. Uhum. Ele é enorme. Né? Então, quando o povo foi trazido para cá, né? Estou falando aqui nas Américas, ou seja, quando o povo foi levado para os povos, o povo Congo não estava sozinho, estava misturado com outros povos. Até porque o próprio povo Congo mesmo se misturou com outras tribos. O próprio povo Congo se misturou com outras tribos, como outras tribos vieram ao Congo e se misturou. Uhum. Agora, uma pergunta. Quem é que diz que é cananeu? Guapo. Tá vendo? Ninguém fala que é cananeu. Ninguém. Quem é que fala que é jebuseu? Ninguém. Porra. E cadê? Acabaram? Não foram, tá vendo? Não foram deportados também? Sim, foram deportados também. Não passaram pelo processo da escravatura? Passaram pelo processo da escravatura tudo. Mas o poder dominante fez? O que eles fizeram? Colocou tudo como um banto. Tudo é banto. Pronto, acabou. Tudo rei do Congo, tudo aí, tudo preto, tudo igual. Bota isso aqui, um é baixo, outro é alto, outro é magro, é tudo preto, tudo uma coisa. Mas não é assim. Não é assim. Por isso que há determinadas pessoas que a inclinação, né? Porque nós estava falando, né, de Jacó, né? Então, caso está falando que nós somos casa de Jacó. Então, casa em nossa língua, como se pronuncia? Neemiah? Casa. Casa. Com o capa, eu não sei falar casa aqui como casa, é casa, né? Umbanza. Mbanza. Umbanza. Certo? Casa da verdade. Iaco. Mbanza Congo. Certo? Feita o... Tá vendo? Mbanza Congo, Tá casa da vendo? verdade. Primeiro nosso pai falou conosco, né, em língua dos portugueses. Casa da verdade. Depois, o pai, né, falou conosco na língua dele. Mbanza Congo. Ingueta. Casa, bom, tanto que assim, as igrejas não era para ser chamada de igrejas, era para ser chamada casas de oração, certo? Casa de oração, porque Gálatas era uma casa de oração, em Filipenses havia uma casa de oração, como está nas escrituras, o corpo que se reúne em sua casa, né? Porque lá está escrito a igreja que se reúne em sua casa, mas ou seja, os irmãos e irmãs, né? Ou seja, aqueles que buscam a benevolência e a verdade, né? União de almas viventes de boa vontade. União de almas viventes de boa vontade que se reúnem em sua casa. Compreende? Então, cada ali, o Gálatas, Filipenses, Coríntios, então, assim, a igreja era para ser chamada casa. Por exemplo, eu tenho aqui minha casa, né? Então, os alunos que querem aprender, eles vêm à minha casa ou à minha igreja? Casa. Vêm à minha casa. Então, eles vêm à minha Mbanza, que é uma Umbanza. Né? Então, Umbanza Congo, Casa da Verdade. Então, nós somos Casa de Jacó, certo? Casa de Jacó. Então, nós somos Umbanza de Jacó. Corretamente? Umbanza lá Iacabá. Umbanza lá Iacabá. Umbanza lá Iacabá.
Mbanza que wa é Yakaba. o IA, né, que é o Y, W, né? O W, A, W, Y. O W, A é do, da, né? Então, casa de Jacó. Yeah. Então, para a palavra de, vou usar o W e o A. Yeah. Mbanza wa Yakoba. É? Mbanza wa Yakaba. Exatamente. Mbanza wa Yakoba. Gostei. Então, é bonito, né? Mbanza Bonito. wa Yakaba. Porque Eita! na dinâmica, né? Tata Zambi, né? Congo, porque, por exemplo, nós chamamos o rei de um fumo, certo? Que é uma autoridade e é um chefe. Eu também sou um fumo, mas não sou o rei. Eu não sou o rei. Eu sou um fumo, sou um chefe, né? E sou um professor. Em nossa língua, long Bengami. Long Bengami. Aqueles que são da minha idade, o mais velho que eu, me chama de Bengami. Aqueles que são mais novos que eu, me chama de Babengami, que é pai, Ba. Que assim, também o pai, né? O pai é Tata. Então, a palavra Tata, Aba, Baba, é o que colocaram como pai. Mas nós falamos Tata. Tata, Zambi. Tata, o pai, Zambi, espírito. O espírito do pai. O pai dos espíritos. No caso de Babengami, né? O pai Bengami. Vamos lá na Umbanda do pai Bengami. E assim, com o tempo, né? Com o tempo, ainda mais nós que estamos nossos corpos, né? Nós não, que estamos nas diásporas, com o tempo o pai ele vai ali ensinando a nossa língua, né? Conforme assim vem. Então, essa Umbanda Yakaba, olha que bonito, é a nossa língua. Umbanda Yakaba, ela tem um começo, um meio e não a fim. Ela é o todo, dentro do todo. Mas quando o povo veio para cá, a casa de Jacó, ou seja, Umbanda e Yacoba, veio misturado junto com os outros povos também. Só que a hora é agora, e a hora já chegou, de um povo, né, ou seja, de Umbanda e Yacoba, voltar às suas origens e tradições. Há tradições que são chamadas de religiões de matriz africanas que pertencem a outras tribos, que pertencem a outros povos, pertence a eles, de origem genética espiritual, porque nós somos de uma raiz, de um DNA, de uma raiz genética espiritual. Entende? Então, nós somos de uma raiz, nós somos não fala assim, fazer uma árvore genealógica da sua família. Então, essa árvore genealógica da nossa família, nós, do Congo, pertencemos a esta raiz genealógica de Umbanda e Yacoba. Outras pessoas que têm outras culturas, que têm outra espiritualidade, que pertence a eles, e realmente é somente deles, eles são de uma outra árvore genealógica, que não é Umbanda e Yacoba. Entendi. Entende? Então, tá aí uma menção da aula de hoje, né? Estou passando essa aula para que aqueles que são de Umbanda e Yacoba, acorda, Banto. Agora, príncipe, continua. Kembo, com a Tata Zambi, Congo com a Mazulu. Mestre, mais uma vez,
é com muito prazer, pela misericórdia de nosso Pai, que eu afirmo que nós somos Mbanza wa Yakaba, Mbanza wa Isolele. Acorda, bando. Levanta. Até a próxima. Salama, mestre. Salama, Alô. Eita. Banzai Yakaba, Tata Congo. Banza Congo. Encontré a vida, Congo, Congo. Encontré a paz, Congo. Encontré a minha salvação. Congo, 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 Congo. Encontrei a vida, Congo, ya Congo. Encontrei a paz, ya Congo. Encontrei a liberdade. Congo, 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 Congo. Kulina kwena wana mono ya Kongo, kulina kwena wana kati ya Kongo, kulina kwena wana mana ya Kongo. Kongo, 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 Kongo. Kulina kwena wana mono ya Kongo, kulina kwena wana kati ya Kongo, kulina kwena wana mana ya Kongo. Kongo, 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 Kongo. Congo.